Estamos aqui agora com a habilidade número 3. Olha só. Determinar a posição de um móvel dados a função horária e o tempo. Olha, determinar já é um nível elevado a cálculo, né? Eu preciso usar dados para tentar, através dos dados, descobrir uma coisa que ele me pede. Então eu tenho aqui um exemplo: determinar a posição de um carro que tem movimento retilíneo uniforme e que segue essa fórmula aqui. Eu quero saber qual é a sua posição nesse instante aqui, ó, 25 segundos. Então agora eu recomendo para vocês uma coisa muito legal, que é a organização. Então o que, que você faz? Você vai copiando as suas informações e vai organizando elas. A primeira coisa a copiar é a função horária. Então eu venho lá, copio a função horária, S igual a menos 20 mais 3t, passo um risco aqui e anoto as outras informações que se referem a essa fórmula à direita. Isso ajuda a organizar depois o trabalho. Ó. Riscão ali, que mais que eu tenho? Que é para achar o S, né? A posição é o S, e que eu tenho também o valor do instante de tempo. Então se eu pegar esse cara, substituir aqui, eu sou capaz de descobrir isso daqui. Olha como está organizado. Põe esse cara aqui, faz a conta e aí eu descubro aquele ali. Então vamos fazer esse processo do cálculo. Substitui o 25 aqui, lembrando que número em letra é uma conta de vezes. E aqui tem uma ordem. Qual é a ordem dessa resolução? Aquilo que a gente aprendeu quando estudou expressão numérica, né? Você faz primeiro a multiplicação, depois a divisão, depois a soma, depois a subtração. Então eu não posso fazer esses dois primeiro, eu tenho que fazer esses dois aqui primeiro, tá? Então fora isso, o resto é fácil de resolver, ó. 5 vezes 25, agora virou uma soma de números com sinais contrários, você subtrai e deixa o sinal do número maior, não é isso? Então menos 125 menos 20 dá 105, o número maior é o 125, fica o sinal positivo. Não esqueçam a unidade de medida, que é o metros. Então eu determinei, a posição vale 105 nesse instante. Tranquilo, só isso, ó, tá vendo? Poucas linhas de conta, é só saber o que tem que fazer. Vamos ver mais um exemplo desse? Vamos lá. Mais um exemplozinho deste daí, peraí. Cadê? Onde que tá o negocinho aqui? Aqui, pronto. Hello? Isso, foi para lá. Determine a posição de um carro em movimento retilíneo uniforme que obedece à função S igual a menos... igual a 100 menos 25t no instante t igual a 8. Tranquilo. Vou lá, vou pegar a cópia da fórmula, vou passar o risco, vou anotar que é para achar o S, então eu escrevo, né, inclusive... Aqui, por que eu coloquei M nesse primeiro? Porque às vezes a gente faz a conta e acha que acabou e não pôs o M. Então quando você põe o olho para cá, você fala, nossa, faltou colocar esse aqui. Aí você coloca, entendeu? Fica mais organizado. Então dá para trabalhar assim. E no instante igual a 8 segundos, que é o cara da pergunta aqui. Instante igual a 8. O que, que a gente vai fazer? Colocar o 8 aqui, multiplicar pelo 25 e depois subtrair do número 100 ali, como foi pedido. Então vamos lá. S igual a 100 menos 25 vezes 8, faz a conta de vezes, depois você faz a subtração e não esquece de colocar o metro. Tá vendo? É um cálculo limpo, um cálculo simples. Mais um exemplo para ver se vocês pegaram o jeito. Tá aqui, letra C. Determine a posição de um carro cujo movimento é descrito matematicamente, agora com uma fórmula mais difícil, porque tem fração. Ah, é legal trabalhar com fração até vocês irem acostumando que ela não é tão difícil. Segue essa padronização aqui que a gente fez, ó, de organização, que aí facilita bastante. Vamos ver lá. Copia a fórmula, põe o risco, põe a pergunta, põe o valor do tempo, aí põe esse tempo aqui, né? Então o que, que vai sobrar? S igual a 10 mais 5 quartos vezes o número 24. Isso daqui você pode tanto multiplicar o 5 e depois dividir o 4, quanto você pode dividir por 4 e depois multiplicar pelo 5. Aí vai ao critério seu, né? Quem está acostumado a fazer de um jeito ou do outro. Eu aqui dividi pelo 4, né? Ó, 24 menos, dividido por 4 dá 6.
Então o 5 ainda tem que multiplicar esse resultado. Aí entra aquela ideia, né? Como foi feito nesses daqui, multiplicação primeiro, 5 vezes 6, e aí depois você soma com o outro valor que está lá, acabou o exercício. Então essa é a habilidade 3, de determinar a posição. Ele te dá a função, só que ele é obrigado a te dar o tempo. Aí o tempo é que você põe na fórmula para depois achar o outro. Simples assim. Nos vemos agora na habilidade 4 no próximo vídeo.